galera que escuta a gente no podcast, no Spotify e nos demais agregadores, uma boa sexta-feira para vocês e um bom sábado para quem assiste a gente no canal AV+. Tá começando o nosso podcast e hoje, além dos de sempre, como Flávio Dias e Emerson Rocha, a gente tem um convidado muito especial, que é o craque Bismarck. Então eu já abro dando boa tarde para ele perguntando: tá tudo bem, Bis? Como é que tá? Boa tarde, João. É um prazer poder estar aqui participando desse podcast para falarmos aí do mercado, tanto aqui no Brasil como no mercado fora, da movimentação de compra de jogadores, de troca de jogadores. Aqui no Brasil eu acredito que ainda vai demorar muito, mas desde ontem a minha empresa começou a ter muitas pessoas nos procurando para poder falar de jogadores aqui do Brasil. Então acredito que com essa pandemia o futebol brasileiro ainda vai ficar estagnado em termos de venda ou em termos de alguma negociação. Mas lá fora já começaram a nos procurar. E antes de a gente entrar nesse assunto, eu dou uma boa tarde especial para ele, Emerson Rocha. Fala daí, Emerson, tudo bem? Tudo bem, João? Tudo bem para todo mundo ligado aqui no nosso podcast, Bismarck, Flávio Dias. Eu já começo falando sobre a base, né? Já que a base vai ser usada nos times principais do Brasil e no Vasco não será diferente. Não só para venda, mas também para o time principal, porque contratar, como disse o Bismarck, vai ser muito complicado. E antes da gente voltar para o Bis, eu falo agora com o Flávio Dias. Flávio, qual é o seu destaque? Boa tarde, tudo bem? O meu destaque primeiro são duas coisas. O de sempre é o escambau. Tá? Que nós não somos de sempre, não. A gente tá aqui porque a gente é guerreiro. Nós estamos todo dia aqui trazendo. Então, fala direito, hein? Vê lá, hein? Negócio de sempre. E outra coisa, para falar tem que abrir o microfone, hein? Mas tudo bem. Deixa eu falar um negócio aqui importante para vocês. A gente vai falar sobre o mercado da bola e eu acho que a gente trazer para nossa realidade do Vasco, para o torcedor prestar atenção. Não dá para a gente se iludir e achar que o Vasco vai vender uma joia. Primeiro, acabar com esse negócio de que não pode vender. Tem que vender. Todo clube bota no seu orçamento venda de um ativo. Tem que vender. Todo mundo vende. Agora tem que vender bem. Só que hoje a gente vai discutir isso. Dá para vender bem? Primeiro, porque o mercado está com esse problemaço. E segundo, que eu acho que as nossas joias, os nossos produtos começaram mal esse ano de 2020. Uma se machucou de novo e a outra não está jogando nada. Tales e Marrone, que eu acho que é de onde pode sair alguma grana. Eu não estou vendo muita esperança, não. Se pintar uma proposta boa, acho que tem que vender ontem, né? Nem hoje nem amanhã, tem que vender ontem. A gente vai falar sobre isso aí. O Flávio falou sobre o Tales e o Marrone. Bis, então eu já começo te perguntando sobre a valorização dos atacantes. A gente vê os atacantes sempre sendo vendidos por altas cifras, por esse mercado ser sempre aquecido. E eu pergunto, o início de temporada decepcionante do Marrone e a segunda lesão do Tales num curto espaço de tempo prejudicam o Vasco para vender esses ativos, Bis? Vou te falar que... vou te dar um exemplo de um jogador que a gente, antes da pandemia, estava negociando, de um grande clube aqui do Brasil, também um grande jogador. O clube que estava oferecendo já está pensando em reformular a proposta dele, depois dessa pandemia. Então, o que nós temos visto desde ontem, que quem vai contratar aqui no Brasil são os clubes que chegam sempre na Champions League, que é Bayern de Munique, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Real Madrid. Então esses clubes que chegam sempre na Champions League, que tem mais dinheiro, que vão contratar. Não fiquemos mais imaginando que vão contratar por 50 milhões, como foi o Vinícius Júnior, como foi 50 lá o menino lá, o Rodrigo dos Santos. Os clubes que vierem agora vão vir com 20, 25 no máximo, 15, 18. Então o Tales, que a gente tem como o nosso maior hoje, saindo da base, e hoje é o maior jogador que a gente poderia pensar em vender, o que a gente estava pensando de 30, 40 milhões, pode esquecer. Os clubes que vierem para poder comprá-lo vão vir aí na faixa de 10, 15, 20 milhões. E aqui no Brasil vai demorar ainda a movimentar um jogador sendo comprado por alguma equipe do Brasil. Praticamente todas as equipes estão com déficit. Só para dar um exemplo, o Grêmio mandou todos os funcionários para casa, pagando só 30% do salário desses funcionários, o governo pagando 70%. O Internacional já mandou 40 ou 50 empregados embora. Então,
é daí para pior. Não fiquem imaginando que o futebol brasileiro vai voltar daqui a 2, 3 meses a mesma coisa, porque não vai voltar. E em relação ao Thales, eu acho que o valor que vierem para comprar o Thales vai ficar aí na faixa de 20, 22, 25, 18. Não acho que vai ser mais do que isso, não. A gente imaginava que no final do ano passado ele poderia ser vendido aí por 30, 40 milhões. Esse ano, por causa das contusões, por causa até do time mesmo que não estava bem, eu acho que vai cair muito essa venda dele, esse valor dele, com certeza, de qualquer outro jogador do nível dele aqui no Brasil. Era isso até que eu ia falar com o Flávio agora. O Bis falou do Thales, falou que uma proposta de 18, 20, ele acredita que pode chegar. Você acha isso uma boa proposta para o Thales, não acha não? Até porque com o euro a quase R$6, batendo nessa barreira aí, mas pode ser uma grande proposta, né? Eu quero saber o seguinte, Bismarck, 18, 20 milhões de euros que você está falando ou de reais? De euros. Rapaz, olha, eu quero passar aí na tua casa depois da pandemia. Vai estar otimista assim lá em Bangu, hein? Não, é o que Flávio, eu não acredito. O que eu acho. É o que eu falei, pode ser de 10 a 25. Então, eu não acho que vai estar fora. Até porque se for menos do que isso, eu acho que aí o Vasco tem que segurar, mas eu acho que vai ser de 10 a 25 o valor dele. O jogador que eu tô falando para vocês era um jogador que era 35, 40. E o clube de fora vai vir aí com 18, 17, 20. Ô, Bis, eu até imagino quem seja o jogador, tá? Eu acho que é um jogador de seleção brasileira, que foi destaque, jogou Libertadores, diferente do Thales Magno. O Thales Magno é um ótimo jogador, é um jogador que tem a evoluir muito. Só que eu acho o seguinte, eu acho que é um devaneio, e aí é uma questão realmente de dúvida para a gente discutir aqui, porque a gente está falando de 10 milhões de euros, né? Eu até falei isso no News da última quarta-feira. 10 milhões de euros hoje chega aí, vamos colocar o euro a 6, a 60 milhões. Se você vende o Thales antes da pandemia por 20, o euro a 5 talvez, são 100 milhões, 40 milhões. Então, hoje, o 10 é quase metade do 20, ou do 25 talvez, porque a valorização da moeda traz esse único benefício para os clubes. Agora, é uma questão de você discutir. E aí é uma pergunta que eu quero até colocar aqui para você e coloco para o Emerson também, porque tem se discutido muito nesse momento da pandemia a tal da compra da prioridade, que é um negócio que eu não consigo entender. Eu entendo compra de prioridade, por exemplo, você vai comprar um apartamento, aí tu dá um sinal. Você dá o sinal e diz, olha, eu quero esse apartamento. Aí daqui a 6 meses, você perdeu a aplicação que você ia fazer o pagamento, ou morreu alguém, e aí você não compra o apartamento. Tu perde os 20% do teu sinal, né? Eu quero saber o seguinte, o jogador de futebol é a mesma coisa, porque agora o que eu acho que pode acontecer é um gigante desse aí, como foi o menino lá, o Ian Couto, lateral direito do Curitiba, que foi pro City. O City deu uma parte agora, o jogador provavelmente não vai ficar agora, e depois é que vai, e o City vai dar mais à frente. Isso pode acontecer? De repente, o Vasco recebe uma proposta aí de 15 milhões de euros pelo Thales, mas os caras dizem o seguinte, ó, a gente dá 5 agora para aliviar a barra de vocês, e aí no final do ano, ele fica aí até o final do ano, como foi o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho foi assim, no final do ano a gente casa os outros 10. Foi assim. Isso pode acontecer? Isso é viável? Porque aí eu acho que vale a pena. Isso sempre aconteceu. Né? Porque eu acho que se você paga 5 milhões de euros agora, são 30 milhões de reais, ajuda o Vasco. Não vai resolver os problemas, mas ajuda o Vasco. É quase 5 meses de salário do Vasco. E aí, no final de tudo, daqui a um ano a gente pega o Thales aí, você casa mais 10, eu acho que vale a pena. Só lembrar o seguinte, o Vasco tem agora, pelo último balanço, 85% apenas não, né? 85% do passe do jogador. Os outros 15% foram para o jogador numa negociação de renovação de contrato. Então não é mais 100%. Eu queria só saber disso. Vocês acham que é uma boa opção? Eu acho que é. Dependendo do valor, pela urgência de hoje, receber uma parte agora e receber lá na frente mais um pouco. Agora, se o clube disser assim, não quero mais contratar o Thales, ele perde a prioridade? Ele perde essa grana de sinal? Eu, se sou o Vasco, eu vendo, cara. Eu vendo. Vou te dar o exemplo do Arthur. Quando o Barcelona se interessou, o Barcelona não tinha 100% de certeza que queria o Arthur, ou que ele iria receber o Arthur no meio do ano. A probabilidade que ele fosse receber o Arthur seria só no final do ano. Então, o que ele fez? Ele chegou pro Grêmio e falou, quanto que o Grêmio quer? O Grêmio quer 30 milhões.
Aí falou, eu te dou 5 agora, para ter a opção de compra, e daqui a 6 meses a gente volta a conversar. Depois de 6 meses, o Barcelona não tinha certeza ainda se o Arthur seria o jogador ideal para ele. Então ele falou, chegou um momento que ele falou, não quero, eu vou deixar os 5 milhões aí, que eu paguei, mas não vou pagar os outros 25. E aí nós pressionamos para que o Arthur pudesse ser liberado no meio do ano, e o Arthur foi liberado no meio do ano mediante mais 3 milhões que o Barcelona teve que pagar ao Grêmio. Mas foi assim, ele teve ele pagou pela prioridade de pagar o restante, mas não que ele estava comprando efetivamente pelos 30 milhões. Isso pode acontecer com o Thales. Um clube grande pode chegar e falar, eu dou 5 agora e dou mais 15, dou mais 10, dou mais 12, mais 8 daqui a 6 meses, daqui a um ano. Isso pode acontecer. Eu pego. E pode ser que o clube também não efetue o pagamento daqui a 6 meses ou daqui a um ano. Não exerça essa prioridade, né? É isso aí. Não exerça essa prioridade. Ô, Flávio, eu tava só... Desculpa, Emerson, mas eu só para trazer um dado aqui daquilo que você tava falando do euro vale mais agora, eu fiz uma conta rápida aqui na calculadora, os 15 de hoje estão quase valendo os 20 diante da pandemia. Se a gente colocar o euro a 5... O euro a 5, que nem estava assim, estava 4,50, 4 enxebrados, mas vamos fechar em 5 para arredondar a conta. Uma proposta de 20 milhões com euro a 5 era 100. Hoje uma proposta de 15 com euro a 6 é 90. Ou seja, esses 5 milhões que o Vasco teve aí de perda na proposta não fica tão pesado assim no cofre. São 5, 10 milhões a menos, mas não é tanto dinheiro a ponto da gente imaginar que, caraca, fez uma diferença na compra. Mas, ô João, até pro Emerson poder falar, só para deixar claro pro torcedor o seguinte, ninguém tá querendo vender ninguém aqui, é só para deixar claro o seguinte... Até que a gente não vende ninguém, né? Vamos deixar isso bem claro. Vamos parar de sonhar de que, o Vasco, primeiro tem que parar com essa porcaria de comparar. Porque o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior por 50 milhões. Vendeu, parabéns. O Vasco jamais vai conseguir vender o Thales por 50 milhões. Nesse momento, não vai. O Thales tem que maturar muito. Ou então tem que ser feito um negócio assim das Arábias. Mas não vai vender. Por isso que eu acho que se pintar uma proposta de 20, 25, seria maravilhoso. Gente... Vamos parar de sonhar, não, vamos segurar o moleque aqui porque ele pode sair por 50. Aí depois ele sofre uma lesão, deixa eu bater na madeira aqui, danou-se, cara. Perde o jogador, é só isso que eu acho. Vamos parar de sonhar que a gente vai vender igual os caras, a gente não vai vender. Não vai vender, pode ter certeza. Até porque eu vou perguntar isso pro Emerson agora. Emerson, você acha a situação financeira do Vasco inibe uma proposta faraônica dessa de, por exemplo, 50 milhões? A gente consegue imaginar um rival vendendo por 50 milhões, um Grêmio, um time com uma condição financeira melhor, porque os clubes lá de fora leem as notícias e sabem que vai ser mais difícil, que não vai ser qualquer proposta no desespero que o clube vai aceitar. O Vasco hoje vive uma situação financeira bastante complicada. Então você acha que isso também inibe essa proposta faraônica que o Flávio falou anteriormente, Emerson? Isso com certeza, João. Até só um detalhezinho que o Flávio falou, que 10 é quase metade de 20. Na minha época, lá da tia Rita, lá na Pavuna, 10 era metade de 20. Mas seguimos o baile. E até metade de também... 15, né, ô engraçadinho? Você entendeu, né, ô de sempre? Desmuta o telefone aí. Lembrando outra situação, por exemplo, a gente lembra da venda do Lucas Prato do São Paulo para o River Plate, que foi parcelado, e quase o River Plate não conseguiu exercer toda a compra porque estava faltando algumas parcelas e quase o jogador voltou para o São Paulo. Mas falando sobre isso que você tocou, essa situação do Vasco atual, é claro que isso inibe o Vasco de pedir mais, porque o clube pode chegar, tá bom, então não vou comprar. E aí o Vasco acaba ficando numa situação meio entre a cruz e a espada. Eu acho que a proposta, se vier parcelada, acho que o Vasco tem que aceitar sim, mas lembrando que o Thales Magno poderia ter sido com uma oferta um pouco maior se, por exemplo, se ele tivesse jogado o Mundial Sub-17 completo. Ele se machucou no meio daquele Mundial e acabou ficando de fora de várias partidas oficiais do Vasco, não só no ano passado, mas também esse ano por conta dessa segunda contusão. E por isso os europeus acabaram não conseguindo ver todo o potencial que a gente viu na base do Thales. E isso pode também atrapalhar um pouquinho esse plano do Vasco de vender por muito alto o preço do Thales. Eu acho que hoje, como o Bismarck falou, se vier com 10, 15 milhões de euros, seria uma grande proposta na atual situação mundial que passa hoje a economia, né? Olha, eu concordo com vocês. Eu acho que 15 milhões de euros hoje não seria nenhum valor absurdo
o clube europeu estar comprando, mas também seria um valor bem aceitável para o Vasco. A gente vendeu um jogador por 90 milhões, eu acho que nunca aconteceu na história do Vasco. Mas, ô João, vamos falar na real aqui? Vamos botar o Bismarck vamos. nisso aqui. Ninguém vai dar 15 milhões de euros no Thales, gente. Eu Vamos também parar de acho. sonhar, cara. Não vai Também dar, acho. velho. Não vai dar, o menino vem de 2 lesões, é um menino que no ano Chega passado, a nessa 10, época, foi tá reserva bom na Copa demais. São Paulo de Júnior. A gente fica maturando uma situação, o Thales é um talento, gente, é um baita de um jogador, ninguém tá dizendo que ele é ruim, não é isso. Hoje compra-se muito mais o potencial do Thales do que realmente o Thales mostrou, né, Flávio? Se a gente for olhar os números frios do Thales, ele não tem números assim absurdos. Gols, se eu não me engano, no profissional são 2 ou 3. Você tem um contra São Paulo, tem um contra a Chapecoense. E depois ele parou porque foi pro Mundial e não voltou. O Thales é um jogador muito plástico, ele tem muito potencial, mas a gente não consegue ver ainda em campo. Tomara que o Vasco faça trato com clube de grana, né? Trato com duro não dá certo. Negócio de esporte, de Benfica nem tanto, mas esporte. Tem clubes na Europa que estão quebradinhos também, galera. Vamos colocar aqui a realidade. Sevilha. Vamos colocar aqui, a gente tem discernimento, Bayer Leverkusen, esses times não pagam, assim, valores exorbitantes. E aí a pergunta que eu faço, e o Bismarck pode falar sobre isso, sincero e honestamente, o Real Madrid, que deve monitorar, vai em todos os campeonatos aí de Sul-Americana, Mundial, Barcelona, City, o City contratou o Ian Couto agora, o lateral direito do Curitiba, Liverpool. É um indicador, Liverpool. Será que esses times hoje, sabendo que o Thales vem de 2 lesões, vão querer investir 15, 20 milhões? Não vão, galera. Não vão parar de sonhar. Agora, se chegar a proposta, gente, vamos falar baixinho aqui, vende, tem que vender, cara, não dá pra ficar, não dá mais esse negócio de jogador que fica 20 anos no clube, era bom na época do Roberto e do Zico, hoje não é mais, cara. O jogador hoje ele faz parte de um ativo do clube, do orçamento do clube. Não dá. O Vasco colocou o balanço agora na rua, qual foi a maior prerrogativa? Ah, que o balanço não foi tão bom, por quê? Porque não vendeu nenhum ativo. É isso, cara. Então não dá pra gente imaginar. Eu ia perguntar pra vocês. Você acha que venda, essa é uma boa pergunta pro Bis responder, você acha que venda tem timing? Por exemplo, o Vasco no ano passado teve uma proposta pelo Lucas Santos do CSKA e o Vasco não vendeu. Aí hoje o Lucas Santos é um jogador que tá meio que ali meio afastado, não entra sempre, quando entra não vai teve oficialmente, realmente. Não, mas teve, que eu digo, o Vasco não vendeu, perdeu o timing. Você acha que hoje vai ser muito mais difícil vender o Lucas Santos por qualquer valor do que naquela época que ele estava em alta, bicho? Uma coisa, João, assim, eu já estou no mercado há 20 anos, uma coisa é você ter uma proposta oficial e outra você ter uma sondagem. Eu nunca ouvi dizer que o clube lá da Rússia tenha feito uma proposta oficial pelo jogador. Eu sempre ouvi que ele queria um empréstimo para ver como que o jogador ia, para depois fazer uma proposta oficial. Se o Vasco teve uma proposta oficial de venda e não vendeu, eu acho muito difícil vender agora. Só se vender por um preço muito abaixo do que ele estava pedindo. E acho que realmente o jogador tem time. Eu acho que se o Thales tivesse ido disputado lá o Sub-17, como o Vinícius Júnior, aconteceu com o Vinícius Júnior no Sub-20, o Vinícius Júnior só foi vendido por 50 milhões porque o Barcelona entrou na parada para poder tirar do Real Madrid. Então, um foi aumentando, o outro foi aumentando, mas a realidade do Vinícius Júnior não era para 50 milhões. E aí só foi vendido por 50 milhões porque o Real Madrid entrou no leilão com o Barcelona. Depois disso, veio o Rodrigo, que também é um bom jogador, mas não é jogador para 50 milhões. E isso fez com que as vendas no Brasil ficassem de uma forma extremamente atípica, de uma forma mentirosa, na verdade. Porque o mercado não era para pagar 50, 40 milhões. O mercado é para pagar 20, 22, 18, dependendo do jogador. O Mário Fernandes, que era a nossa maior venda no Grêmio e ficou durante 5 anos a maior venda de todos os tempos do Grêmio, foi vendido por 15 milhões. Então, se o Vasco teve uma proposta pelo Thales no final do ano passado não vendeu, consequentemente, esse ano vai cair pelo menos aí uns 20% a 50% do que o clube possa ter oferecido. Então, o jogador tem time. Se não vender, tem que esperar para ver se esse jogador volta à performance. Não foi o que aconteceu no início desse ano e nem acho que daqui até o final do ano
o Vasco ou o Thales vão mostrar tudo para que esse valor volte a ser o que era. Aliás, tem uma coisa, hein? E tem uma coisa, viu, João? Vai daí, Flávio. Tem uma coisa importante também. Acho que a gente tem que botar um pezinho na realidade, mas existe um outro aspecto que as pessoas esquecem. O clube formador, ele recebe por negociação. Então, primeiro, é importante que você negocie com bons clubes para que esse jogador possa girar, para que esse jogador, de repente, vá de um clube para o outro. O Vasco recebeu agora coisa do Souza, vai receber do Felipe Coutinho, tem essa possibilidade. Então, eu acho que você pensar no futuro pode ser uma boa alternativa, porque, veja bem, o Vasco está aí buscando questão de investidor. Qual é a garantia? Porque você não pode dar garantia de passe de atleta. Isso aí é contra a lei da FIFA, é o tal do TPO. Você não pode fazer isso, a FIFA está buscando isso. Aliás, é uma briga enorme. Eu vi um artigo outro dia que o Dr. Marcos Mota, o advogado, publicou. Achei muito interessante, porque ainda há uma briga na FIFA quanto a essa questão do TPO. O que é o TPO? Em inglês é Third Party Ownership. São donos de terceiras partes de jogadores, no caso. Você não pode ser. O jogador pode ser dono, mas terceiros não podem ser. E o clube não pode dar isso como garantia. Mas é uma discussão grande da FIFA. Então, eu acho que se você tem essa dúvida em relação à possibilidade de vender por quanto, pensa lá na frente que você pode fechar aí um investidor e você dá como garantia ou como prioridade um mecanismo de solidariedade, que é um bom dinheiro, dependendo do tempo que você fica com o jogador na base, você pode ganhar de 2,5% a 5% em cima de uma venda. Então, por exemplo, um Felipe Coutinho é vendido aí do Barcelona para o Bayern de Munique, ou para o Chelsea, por, sei lá, 60 Newcastle agora. Para o Newcastle, 60, 70 milhões de euros. Pega 5% disso de formação. É um belo dinheiro, gente. Não é dinheiro para você... tudo bem, mas a gente tem que viver a nossa realidade. O mundo já tinha um olho diferente. Com a pandemia, vai mudar ainda mais. Voltando ao futebol normal, as pessoas vão repensar os salários, as pessoas do futebol vão repensar os valores. Está muito fora da realidade tudo isso, está muito doido esse valor todo. O mundo não comporta isso, gente. A gente não tem dinheiro para fazer uma vacina, a gente não tem o dinheiro, tem países no mundo, a grande maioria, que não tem um sistema de saúde suficiente para cuidar dessa pandemia. E a gente está pagando 100, 200, 300 milhões de reais por um jogador de futebol. Nada contra, mas isso tem que mudar. E isso vai mudar. Acredito que vão ser instauradas leis na UEFA, na FIFA, espero que a CBF possa pensar nisso, não seja politicagem, entendeu? Mas tem que regularizar isso. Então eu acho que você pensar em vendas astronômicas, como disse o Bismarck, acho que não vão acontecer mais. Quem fizer isso vai estar dando um tiro no pé. Então o que vai acontecer? Como disse o Emerson na abertura, os clubes vão apostar mais do que nunca nos meninos lá do Sub-17, do Sub-15, como foi o Messi. O Messi foi para o Barcelona, quem não viu, tá no Netflix. Tá lá, o especial do Barcelona, maravilhoso, tô aqui recomendando, espetacular. O Messi chegou com 12 anos, aliás, menos, chegou com 10 anos do Barcelona, guri, todos eles guris lá da canteira, lá da Macia, onde o Barcelona faz a sua base. Então vai ser a ordem natural das coisas, se contratar por baixos valores, pensar-se em jogador mais novo e no futuro, o clube que vende ter uma participação por direito de formação, por percentual, porque vai ter que ser assim, gente. Não adianta a gente ficar sonhando aqui em vender jogador por quantias milionárias, porque não vai rolar, pô. Esses Flávio, 25 milhões, por exemplo, que seriam o valor do Thales, ele pode vir durante toda a carreira dele. Por exemplo, vender hoje a 15, vamos dizer assim, que eu acho também que não vai ser 15, mas vamos supor que seja 15, e esse processo de porcentagem que o clube ganha até outras negociações dele, esses 25 milhões podem ser recebidos em outras oportunidades. É isso que o Flávio falou, as pessoas têm que entender isso, que o momento está complicado, o momento vai ser diferente, o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia, acreditem nisso, e essa relação às valores, você não pode conseguir no ato, mas você pode ganhar durante toda a carreira do Thales. Eu ia até perguntar, que eu falei de timing agora há pouco, a gente está falando bastante do Thales, mas tem outras peças do Vasco, no caso, que a gente tem dúvida se já passou o timing ou não. São dois jogadores opostos nesse início de temporada. Um começou voando e o outro começou muito mal, e a gente não sabe se começou mal por fase ou pelo dedo do treinador que estava prejudicando um pouco o jogo dele. Então eu quero até saber de vocês. Andrei e Marrone, o Vasco já perdeu o timing de vendê-los ou ainda dá para conseguir uma boa proposta e conseguir um dinheirinho que pode ajudar muito o clube no futuro? Eu acho que o Marrone é um bom jogador, mas aquela história no final do ano passado que iam aparecer vários clubes fazendo proposta pelo Marrone,
Não é assim, cara. Vender jogador de futebol é difícil pra caramba. Os caras, para comprarem o Arthur, que foi um jogador que em 30 e poucos jogos foi vendido pelo Grêmio, pô, foi um custo. Os caras avaliam, reavaliam, vão de novo. O caso do Vinícius e do Rodrigo, vou falar de novo, foram dois jogadores atípicos. Ainda tem do Renier nessa história também, né? E tem o do Renier, que aí veio, porque o Flamengo tinha vendido já o Vinícius Júnior, veio o embalo e pagaram o que pagaram, o Flamengo vendeu, tá certo. Agora, o Andrei e o Marrone são dois bons jogadores que tem que provar muito ainda. O Andrei é um jogador que ano passado não jogou, esse ano começou um pouco melhor, mas também é o arroz com feijão, gente. Não é um jogador que enche os olhos de um clube de lá de fora para poder pagar. Tem que se firmar muito ainda aqui no Vasco, tem que gastar muita bola aqui no Vasco ainda para poder ter uma proposta realmente boa para ele. E o Marrone é a mesma coisa, são dois jogadores que são muito novos e como jogador novo é muito instável ainda. Todas as vezes que entra no jogo pode ir muito bem como pode não ir muito bem, então não é aquele jogador de nota 7, é aquele jogador que às vezes faz uma nota 8 e outro dia faz uma nota 4. Então eu acho que eu não vejo perspectiva do Vasco nesse momento ou daqui a 3 meses, 4 meses fazer algum dinheiro no André e no Marrone, porque vou voltar a falar, vender jogador de futebol é difícil pra caramba. E são dois jogadores que nem cogitados em seleção brasileira são, para o pessoal ter uma ideia de que o mercado europeu gosta de jogadores que participam de seleções. E, por exemplo, o André até chegou a participar na base, mas hoje em dia não é mais cogitado para nenhuma delas, e o Marrone muito menos. Mas aí eu faço a pergunta a vocês, aí pinta a proposta. Pintou. Vende ou não vende? Vende. Mas depende do valor? Mas depende do valor ou qualquer proposta que pintar a gente está vendendo? É claro que não vai vir uma proposta muito tão irregular, assim, uma proposta boa, vende. Eu acho. Tá, mas o que é proposta? O que para vocês é uma proposta boa? Não, para mim, por exemplo, nesses dois jogadores hoje, algo em torno de 3 a 4 a 5 milhões de euros, para mim já é uma proposta muito boa. Que eu acho que vai ser um exagero, mas eu acho que é boa. Eu acho que o Vasco tem uma linha de produção na base muito interessante e consegue repor esses valores com já dentro de casa. Por exemplo, se vende o Andrei, o Bruno Gomes pode entrar no lugar do Andrei tranquilamente. Eu acho que não perde. Então eu acho que o Vasco de vez em quando perde o timing por segurar demais alguns jogadores. Sabe um outro jogador que tenha? O Thales. O Balotelli, o Vasco demorou a vender o Balotelli já porque ele estava jogando muita bola naquele quase não rebaixamento do Vasco. O Vasco perdeu o time e ele não conseguiu subir outro atacante da base porque tinha o Thales ocupando aquele espaço. E aí aconteceu o que aconteceu com o Thales, ele perdeu o valor de mercado e o Vasco não conseguiu vender e não conseguiu produzir outro. Hoje o Vasco tem Bruno Gomes, tem Caio Lopes para a posição do Andrei, tem o Vinícius surgindo para a posição do Marrone. Então eu acho que o Vasco tem que começar a fazer a roda girar. O Vasco fica muito preso em esperando umas propostas muito boas que não vão acontecer. Na situação financeira do Vasco, sinceramente, eu acho o seguinte, se você não vai conseguir fazer uma venda de qualidade, faça uma venda de quantidade, vende todo mundo por um pouquinho e vai juntando dinheiro, que é o que mais precisa. Dinheiro não se nega e na situação do Vasco mais ainda, Flávio. E a gente lembra que o último vendido foi o Paulinho, pessoal, para ter uma ideia. Eu só queria dizer uma coisa aqui, até para os bobalhões de plantão, já vou dizer logo. Nesse ponto, a gente não tem como criticar essa gestão, porque a gestão atual está fazendo um ótimo trabalho na base, inclusive preocupada em investir na base, porque vocês devem lembrar agora a renovação do sócio-torcedor, há um plano que eu acho que é o Norte-Sul. É o de Norte a Sul. Tudo que for depositado vai direto para a base. Isso a gente tem que tirar o chapéu, porque, por exemplo, como disse o João ontem na opinião dele, quando ele falou do Bruno César. A renovação do Bruno César foi no timing errado. Nada contra o Bruno César, não vou aqui criticar, eu acho que o Bruno César, ele perdeu o timing no Vasco, ele precisa recuperar, inclusive, para a carreira dele, para a vida dele, e acho que até uma inversão para a gente comentar também, se der tempo ainda. Como a gente está falando de venda, para contratar também é difícil, então fica se pensando no jogador tal, vai ser difícil para burro contratar jogador.
porque também está muito difícil ter dinheiro para contratar. Os clubes brasileiros estão duros, sem grana para fazer grandes investimentos. Então, eu acho que a questão do time do Bruno César foi errado, mas acho que na questão da base, o Carlos Brasil vem fazendo um ótimo trabalho na coordenação de base do Vasco. E a gente tem que pensar nisso, gente. O futuro do Vasco sempre foi a base. Bismarck, o William, todos esses meninos, quando chegaram no Vasco, o Vasco estava duro. O Vasco, quando subiu o Felipe, quando subiu o Pedrinho, quando subiu toda uma geração ali por 95, 96, estava duro, precisando de grana. Sempre foi assim, a base do Vasco sempre salvou o clube. Então eu acho que nesse momento, a gente tem que pensar claramente que a base é a nossa solução. Então eu concordo, ninguém vai dar propostas milionárias pelo Marrone, nem pelo Andrei. São ruins? Não, não são ruins, mas tem que ainda garimpar muito lá em Serra Pelada. Tem que catar muita pepita de ouro ainda para ser grande nesse negócio. Então eu acho que se pintar uma proposta, e é nessa média aí, cara, é 4, 5 milhões. Só para dar uma informação, o Wallace, volante, campeão olímpico com a seleção brasileira, que era do Grêmio, foi vendido por 8 milhões de euros para o Hamburgo, campeão olímpico. 8 milhões de euros. Então não dá pra gente pensar que, 5 milhões pelo André é muito pouco. Não é não. Não é não. Dinheiro pra burro. São 30 milhões de reais hoje no bolso. Então tem que vender. Então eu concordo com o João. Acho que nesse momento o Vasco tem que pensar, não é vender a preço de banana. Bota na liquidação, na prateleira, vende todo mundo. Não é. Mas não é isso que... Não é isso que eu falei, mas... Não é isso, vender mas... é necessário. É um processo natural da vida. Tem que vender. Se você tem peça de reposição, tem que... Ricardo Graça pintou uma proposta, vende, cara. Aposta no Miranda, aposta no Ulisses, com o dinheiro, traz um zagueiro de meia confecção, como o Vasco fez, por exemplo, com o Rômulo. O Rômulo, campeão da Copa do Brasil com o Vasco, foi contratado pelo Rodrigo Caetano, à época diretor executivo do Vasco, do Central de Caruaru. Vai no Brasil, tem jogador de meia confecção de muito talento. E a gente tem que parar com essa porcaria desse vizinho, essa coisa de, jogador tem que ser de time grande. Cara, tem muito jogador de time médio, intermediário, bom pra burro. Garotos Dedé. que podem... Você falou, vários, cara. O Anderson Martins veio até do Vitória, mas era um jogador que ninguém conhecia. Mas já era veterano. Mas mais ou menos. Era um cara, mas a primeira passagem chegou aqui ainda jovem, chegou com muita lenha pra queimar. E era um cara de meia competição. Nunca tinha sido um cracaço, nunca tinha jogado em nenhum outro grande centro que não o Vitória. E chegou e arrebentou no Vasco. Então pode ser uma boa alternativa. Eu ia falar vocês agora... lembram que eu falei para vocês que agora vão aparecer os grandes times? Jogador nessa faixa de valor de 4, 5, 3 milhões, eu acho, na minha opinião, se aparecer, vende. Mas eu acho, na minha opinião, muito difícil os clubes lá fora que podem pagar isso aparecer agora. Claro. Então pensem que os clubes lá fora que vão ter dinheiro para comprar, são os clubes que vão comprar acima de 10 milhões. Esse picado de 3 milhões, 4, 2, 5 milhões, acho muito difícil um clube de lá de fora vir agora e comprar um jogador que ele não tem certeza que vai pagar 4, 5 milhões e o jogador vai chegar lá e vai jogar, hein? Também outra situação, Flávio, Bis e João, o torcedor do Vasco tem que parar com essa coisa da contratação, a contratação do marketing. Não porque se a gente trouxer um jogador de 30 e poucos anos que é no mercado europeu, vai trazer marketing para o Vasco, vai trazer patrocinadores. Esquece isso. A gente tem que montar bons times, a gente tem que montar time competitivo. Nessa coisa de contratar para o marketing, não porque a marca do Vasco vai aparecer mundialmente. Não, esquece isso, o mercado publicitário também está fechado. Então as pessoas têm que ficar falando essa coisa, vão trazer um jogador que vai dar nos respaldo, vai levantar a marca. Esquece isso, vão montar times competitivos, apostar mesmo na base, como vocês estão falando, sim, nessas questões de rodar os jogadores da base, apostar em jogadores experientes em cada posição para você também ter um time competitivo. E é isso, o Vasco tem que fazer time competitivo para tentar buscar títulos. Esse é o nome do Vasco, essa é a grandeza do Vasco. E parar com essa coisa de... eu acho que o perfil, não sei se o Bismarck concorda comigo, eu sou favorável, eu tenho um perfil. Para mim, o Vasco tem que fazer um time com jogadores sul-americanos, que são mais baratos e são tão bons quanto os brasileiros. Você consegue ter um espírito competitivo, uma cara de Vasco,
que o Vasco mudou muito a sua característica. Os times do Vasco sempre foram compostos por grandes jogadores da base e por jogadores competitivos, machos. Jogadores machos, jogadores que vinham para cá, gringos às vezes. Daniel Gonzalez foi um grande zagueiro do Vasco, jogou para burro. E vários outros que o Vasco teve de talento e que o Vasco contratou por peso baixo, tranquilo. Então eu acho que hoje a solução seria essa: aposta na base e faz uma espinha dorsal, como está fazendo agora. Germancano, Benítez, Guarim, traz um zagueirão argentino, uruguaio, seja lá que for, tem o Castan, traz um lateral esquerdo gringo, forma um time com gringos, porque os gringos têm uma coisa que nós não temos, e eu falo isso de cadeira porque eu convivo com vários gringos. Os gringos têm mais profissionalismo do que os brasileiros, muito mais. Argentino, uruguaio, os caras são profissionais pra burro. O jogador brasileiro tá a cada dia mais relaxado nessa questão profissional. E o Bismarck tá aí para me comprovar. Vê se na Europa não procuram muito mais jogadores argentinos, uruguaios, do que jogadores brasileiros. O Brasil talvez tenha a proporção igual pelo tamanho do país. Mas lá fora se pensa muito nisso. Se vê muito isso, só se é um treinador como era o Luchesco lá no Shakhtar, ou o Guardiola que gosta de brasileiro, mas na maioria das vezes os caras buscam jogadores sul-americanos e não incluem o Brasil, porque o brasileiro criou essa fama do jogador que vai lá, eu não me adaptei, não tem feijão, eu quero voltar. Tem que parar com isso. A gente tá aqui para cumprir contrato, os caras têm que cumprir contrato. Então eu acho que o Vasco tem que fazer isso, aposta na base. Pintou proposta? Vende. Sobe, mantém o trabalho, investe. Agora tem que botar a grana na base. Tem que botar a grana lá embaixo. Vamos botar tanto X do sócio torcedor Norte-Sul. Tem que botar, cadê? Mostra. Nós recebemos lá um patrocínio da TIM que era pro basquete. Cadê o dinheiro? Bota aqui. Tem que investir. Botar os moleques. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está discutindo que realmente o Vasco tem feito um bom trabalho na base. Mas desde quando o Vanderlei assumiu, quem foi o jogador efetivamente que foi titular da base do Vasco no profissional? Só o Thales. Ô Bismarck, eu vou dizer uma coisa, só teve um treinador, e é bom porque aí o torcedor também xinga, só teve um treinador nos últimos anos no Vasco que fez isso, chama-se Milton Mendes. Milton Mendes foi seu companheiro no Vasco. O Milton teve peito de barrar aquele time cheio de velho, mandou Quer que eu faça a lista? Embora. Vai, Júlio dos Santos, Diguinho, Rodrigo, Júlio César, tirou aqueles velhos todos e subiu. Enquadrou o Nenê, botou o Nenê no banco, Paulinho, Evander, Matheus Vital, todos esses jogadores. Vitor, deu chance pro Thales. É um treinador é um baita de um treinador? Não é. Tem erros, é difícil de relacionamento, tem problemas, concordo plenamente. Mas teve um peito que talvez tenha tido respaldo à época, mas teve peito de fazer, porque treinador também precisa mudar um pouco isso. O treinador, ele gosta de time com jogador grande. Aí também eu posso ser treinador, meu parceiro. Sim. Na dificuldade, eu me lembro o Emerson Leão deu uma entrevista quando em 2002 ele assumiu aquele time do Santos, que o presidente do Santos virou-se para ele e falou assim: ô amigo, a gente não tem como contratar, a gente precisa fazer um time com a base. Aí ele subiu o Diego, subiu o Robinho, pegou o Paulo Almeida, que tinha sido emprestado para o Guarani, pegou de volta, Renato, meia, que era Renatinho, ele pegou de volta. O zagueiro Alex. O Alex pegou um time todo de garoto e recheou, cara. Trouxe o Alberto, centroavante, tinha o Léo na lateral esquerda, montou um timezinho legal e foi campeão do Brasil, cara. Robert. É isso. Agora, você precisa dar respaldo pro treinador. E eu acho que o Ramon, nesse aspecto, é bom, porque ele sabe o que é trabalhar na base. E ele trabalhou com os moleques da base, inclusive os afastados, enquanto o Alberto Valentim e Vanderlei eram treinadores. Então eu acho que ele vai usar muito a base. Era até isso que eu ia falar. Vai tocar, não, hein? Eu ia até perguntar pro Bis isso, que se agora vamos falar um pouco mais de bola. Com o Campeonato Brasileiro sendo nivelado do jeito que tá, e tem a tendência de ficar ainda mais nivelado, porque o dinheiro vai sumir, e esses times faraônicos montados não vão se manter por muito tempo, essa é a verdade. Tem muita gente aí pedindo empréstimos já no meio da pandemia, a situação tá ficando complicada. O time do Vasco é brigador, não é um time excelente, mas também não é um time péssimo. Com essas joias da base que tem, com esses bons ativos, não dá para montar um time mais competitivo até do que se o campeonato tivesse rolando antes da pandemia? Vocês não acham isso? É uma opinião que eu estou para todo mundo. Vocês não acham que esse time do Vasco formado, com os jogadores da base, se dá para encaixar bem ali, não pode fazer bem mais bonito do que um time recheado de jogadores de meia competição, de jogadores que o Vasco não apostou? Oi, Bis. Manda. Eu acho que é uma incógnita. Pode ser que
aposte nos meninos da base, esses meninos deem conta, mas pode ser que aposte nesses meninos e os meninos não deem conta. Então é uma incógnita. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu só acho que ninguém tem absolutamente certeza de nada. Esse segundo semestre, o que a gente conversou na live na segunda-feira passada, eu acho que o Brasil tem que adotar o mesmo mercado do futebol europeu. O calendário de começar o futebol agora no meio do ano e terminar no meio do ano. Porque se nós formos começar agora para terminar no meio do ano, cara, eu não sei o que será do futebol brasileiro, não. Todos os clubes, todos estão de forma deficitária financeiramente. O único clube que ainda está se mantendo é o próprio Flamengo, mas já vi uma entrevista do presidente falando: conseguimos economizar já 6 milhões de reais por mês. 6 milhões de reais por mês são 70 milhões por ano. Então até o Flamengo já está fazendo conta, porque realmente não sei o que será do futebol brasileiro se a CBF não ajudar. Porque se só a Rede Globo ajudar, eu acho difícil. E tem uma coisa, hein, bicho, que também ninguém está tentando. Se fizer o calendário apertado, a única coisa que os clubes têm para ganhar dinheiro, eles vão perder. Porque não vai ter jogador que vai aguentar o calendário. Vai todo mundo machucar. Que vai ter 2, 3 jogos por semana. Porque para cumprir os compromissos, e aí a classe dos jogadores de futebol precisa agir. Os sindicatos precisam agir. Parar com o corporativismo. Parar com esse passar mão na cabeça, passar pano, que é a expressão no momento. Tem que parar com isso. Eu mandei uma mensagem para o Leandro Castan 2 semanas atrás. Falei: Castan, desculpa entrar na sua intimidade. Não volte a jogar futebol agora. É um absurdo o que estão fazendo. Querer antecipar e querer botar vocês como leões de circo e focas de circo. Vocês não podem, cara. Primeiro, por saúde, e segundo, porque se vocês não derem resultado a partir de agosto, porque o campeonato termina em dezembro, e todo mundo estiver caindo aos frangalhos, o torcedor, a imprensa, nós vamos cair de pau neles todos. Pô, não estão jogando nada. Porra, pandemia, eles fizeram o quê? Ficaram comendo arroz com feijão e engordaram. Não, galera, os caras não são máquinas. Ninguém vai voltar bem. Nenhum jogador vai voltar bem. Porque uma coisa é você, durante 60 dias, que a gente vai completar na semana que vem, 60 dias, treinar em casa, e outra coisa é você treinar com rotina diária no clube. Não tem como. Então ninguém vai voltar bem. Então o calendário vai estar apertado e o maior ativo dos clubes vai para o espaço, porque os jogadores vão se machucar. Seja ele velho, seja ele novo, seja ele da base, seja ele contratado. Todos não vão aguentar o calendário. Então eu acho que a gente tem que pensar seriamente nisso. Eu acho que o Brasil poderia até tentar experimentar esse calendário novo até a Copa de 2022, que a Copa de 2022 vai ter uma peculiaridade. Ela não vai ser no meio do ano como todas as Copas são normalmente, ela vai ser no final. Você tá me vendo aqui? Tá vendo aqui? O pessoal do podcast não tá, mas tá fazendo sinal de grana. Mas o que eu ia falar não é isso. Eu ia falar que dá para acertar o calendário qualquer coisa. Se não der certo esse calendário novo que a gente está tentando, pela Copa do Mundo ser só no final do ano. Dá pra gente fazer aquela temporada um pouco mais curta, um pouco mais enxuta e acabar a temporada ali antes da Copa. E depois da Copa volta o calendário normal. Qualquer coisa, isso pode ser uma alternativa para agora, já que a gente vai ter esses anos meio quebrados. Dá pra fazer a temporada começar agora no meio do ano, começar no final do ano, terminar no início do ano que vem, final desse ano. Dá pra gente fazer uma temporada de agosto a janeiro igual na Europa e continuar assim até a Copa de 2022 pra gente não perder o futebol, que é o mais importante. Inclusive as janelas, né? Porque o Bismarck sabe disso. A janela do meio do ano agora é a principal janela. Se você equipara os dois calendários, é um problema menos para os clubes, porque os clubes vão começar o campeonato já com seus times definidos, sem o risco de começar em maio, chegar em agosto já estar com outro time que perdeu 2, 3 jogadores. Até para os clubes seria muito interessante isso. Agora, existem outros interesses. A gente tem que colocar isso claramente. Será que para a televisão é adequado? Será que é legal? Será que para as ações governamentais é interessante? Será que para as entidades é legal? Pô, a Federação Carioca, por exemplo, tá doida para ter Campeonato Carioca, o grande Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca que um time joga 10 partidas no Maracanã, não faz um jogo fora. Que diabo de Campeonato Carioca é esse? Que porcaria de campeonato estadual é esse que o Flamengo só joga jogo no Maracanã? O Vasco vai a Bacaxá, o Vasco vai a Bangu e o Flamengo não faz. Então, para mim, o Campeonato Carioca
Nada contra. Acho que o Campeonato Carioca tem que mudar a sua maneira de enxergar. O Campeonato Estadual tem que mudar a maneira de se enxergar no futebol. O Campeonato Estadual tem que ser para os times menores e bota os sub-23 para jogar. Quer ter os grandes? Mas a televisão não vai pagar 10 milhões. Paga 5. Já vai ajudar na conta. Pode ter certeza. Paga os 5 que você não vai pagar no Carioca, paga no Brasileiro, que você vai ter um Campeonato Brasileiro muito melhor, muito mais competitivo e com muito mais audiência. Só que os caras estão preocupados em pagar a luz agora. É a situação do Vasco, gente. O Vasco tá desesperado para pegar 1 milhãozinho de prioridade aí para poder pagar a sua conta. E acho que não é por aí. A gente tem que vender, mas não é por aí, cara. E refrescando a memória do torcedor, já faz tanto tempo que a gente está parado que a gente nem lembra que o Vasco está praticamente eliminado do Campeonato Carioca. Se voltar, o Vasco vai fazer o quê? Mais 2 jogos, já Taça Rio que ele estava devendo, que o Vasco não tem nem tantas chances de se classificar. O Vasco está numa situação bem difícil de classificação e acredito até que não vai se classificar para as finais. Ou seja, vai voltar o Campeonato Carioca, vai voltar essa estrutura toda para jogar 2, 3 jogos, se jogar tudo isso. Então, e essa mudança de calendário pode facilitar também a questão do planejamento dos clubes. Se você, por exemplo, em junho ou maio, você abre a janela e você vende, por exemplo, jogadores, contrata o jogador, você já começa no Campeonato Brasileiro podendo fazer o seu planejamento durante toda a competição sem a possibilidade de você perder um ativo no meio do campeonato. Por exemplo, a gente lembra, acho que 2 anos atrás, o Atlético Mineiro estava liderando, tinha aquele jogador que veio do Palmeiras, atacante, e depois perdeu mais um outro jogador. Isso, o Roger Guedes perdeu outro jogador lesionado, acabou o time do Atlético Mineiro, quase ficou mais lá para baixo do campeonato. Então, assim, você não tem como fazer esse planejamento. Eu acho que a mudança de calendário pode ajudar os clubes nessa situação. A gente já está encerrando, falar um pouquinho sobre Bruno César, vocês falaram muito em relação a ele, e eu acho que o planejamento, como você me disse mesmo no seu comentário, o time foi errado, mas pelo menos os jogadores estão mostrando que estão treinando nesse momento de pandemia, e quando voltar, tem a expectativa de mostrar o serviço, nem que se o futebol voltar esse ano, para poder mostrar o futebol dele e de outros jogadores que ainda estão sendo muito contestados pela torcida. E é o que tem, né, Emerson? Não tem jeito. É isso. Fazer o quê? É isso, é o que tá pagando. Paga o cara até o final do ano para ele não jogar? Para ele não jogar, vai ficar até o final do ano pagando, com a dívida pendurada, tudo bem. Acho que renovar até 2022 é muito. Por mim, eu renovava até o final do Carioca do ano que vem, ou até meio do ano que vem, tudo bem. Mais 1 ano, talvez. Agora, 2 anos eu acho muito, acho demais. Mas concordo com o João. É um jogador que a torcida pegou implicância, apesar de que muita gente, em janeiro do ano passado, de 2019, disse que era o novo Pelé. Foram nas redes sociais dele. Abel e César. Não correspondeu. Então, tudo bem, acontece. Tem jogador que dá certo, tem jogador que não dá certo. Acho que também ele se atrapalhou, ele também não quis. Mas acho também que o Vasco errou demais com ele. Agora, ele é mau jogador? Não era. Ele chegou ao Vasco gordo? Chegou. Quem contratou sabia do preço. Alguém não conseguiu botar ele no shape. Tá errado. Tinha que conseguir botar o cara no shape pra jogar. Agora. Mas aí o cara queria entrar no shape também? Já passaram 3 preparadores físicos pelo Vasco. Mas você pode pensar. Mas pensa no Vampeta. Pensa no Vampeta. Eu finjo que jogo, você me paga. Mas é uma questão do jogador querer também. Ele tá no final de carreira, ele tá mais perto da volta no final. Tá todo mundo errado. Ele desrespeitou o clube, cara. Ele desrespeitou o clube. O cara, com o contrato alto que ele... Não, com o contrato alto que ele fez... Também. Vamos ser sinceros aqui, gente... Qual foi o desrespeito que o clube fez com ele? O clube não pagou ele. Não, o clube não paga. O clube tá atrasado. Tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. 4 milhões ao Bruno César. Qual respeito tem pelo cara também? Tá bom. O Vasco também e os outros clubes? E os outros jogadores? Os outros jogadores também não receberam e todo mundo tá em forma. Só ele que chegou mal fisicamente e não se comprometeu profissionalmente. O Felipe Bassi, segunda-feira, na nossa live, disse isso. A gente usa sempre de muleta essa questão do pagamento. Não é porque a gente não recebe que a gente não tem que jogar. Você vê, tem jogador que pensa diferente do Bruno César. Sim. Não é nem o fato de não jogar, Flávio. Ele não tá fisicamente, ele não foi profissional. Ele não foi profissional. Qual é o esquema que ele tem que fazer profissionalmente? Ficar fisicamente preparado. Se ele vai jogar bem ou mal, isso é uma outra situação. Mas fisicamente ele estava muito mal, ele estava fora de forma. Agora, isso pra mim é um desrespeito ao clube. Pronto. Você informa, Bruno César, eu contrataria. Informa, tá jogando bem no esporte, tá vindo bem do esporte, eu contrataria. Acho que o erro é lá, e Bismarck sabe disso, quando você contrata, você pega as informações do cara, pô. O histórico, se ele tá bem, se ele se lesiona muito, quantas partidas ele fez.
Acho que foi uma contratação muito mais dentro daquilo que o Emerson falou, do marketing. Vamos contratar o cara porque ele é o chuta-chuta, ele joga na Europa, porque quem joga na Europa, ou quem fala espanhol, quem fala diferente, é sempre craque. Eu defendo os gringos, porque eu acho que os gringos os sul-americanos, são mais profissionais que os brasileiros. Volto a dizer isso. Mas acho que a gente tem que parar com esse negócio. Não, o cara joga na Europa, o cara joga na Inglaterra, joga na Espanha. Caraca, esse cara vai ajudar. Será que vai? E o cara nem jogava num grande centro assim. A gente viu o Maxi Lopes, por exemplo, que veio da Itália. Veio gordo, mas jogava no campeonato competitivo. O campeonato português já está competitivo. Deixa o Bismarck encerrar aí, deixa o Bismarck encerrar. Não, quando o Bruno César veio pro Vasco, não teve um que não tenha falado que poderia ajudar o Vasco. Se ele veio e não ajudou, se ele veio e não jogou bem por causa de peso, por causa que ele não entrou na parte física certo, porque ele realmente não se condicionou para chegar no Vasco jogar. Agora, ninguém em sã consciência, vindo de Portugal, vindo da Rússia, vindo dos Estados Unidos, vindo da Itália, seja de onde for, se o jogador está jogando ou não, ele era um bom jogador quando saiu do Brasil. Então todos nós pensávamos que quando ele chegou no Vasco, ele poderia ser aquele homem de meio campo que o Vasco não tinha. Então não é porque ele veio de Portugal, porque Portugal, pelo contrário, Portugal é um dos lugares que mais se compra jogador bem e vende jogador bem. Tantos jogadores que foram comprados pelo Porto, pelo Sport, pelo Benfica, e depois foram vendidos por 40, 50, 60 milhões no mundo afora. Então, a situação dele ter vindo para o Vasco e não ter jogado bem foi porque ele estava acima do peso. Foi que ele nunca conseguiu botar o peso em dia para poder atuar de forma, aqui no Vasco, de forma boa. Então, se ele veio de Portugal ou veio da China, se ele se condicionou, vou dar um exemplo. O Everton do Flamengo, quando voltou do mundo árabe, todo mundo criticou ele dizendo que não era jogador do Flamengo. Mas ele já tinha feito 2 belos campeonatos pelo Cruzeiro. E nos 6 meses que ele jogou, não jogou nada. Por quê? Porque ele não estava bem condicionado fisicamente. Então, hoje, o Bruno César não deu certo no Vasco porque não estava bem condicionado fisicamente. É isso. O Bismarck, tem 2 jogadores assim que a gente tem exemplos claros. Um é o Fred Guarim, que em 3 meses de Vasco chegou gordo, chegou acima do peso, mas afim, jogou bem. Mesmo gordinho, mostrou que tem uma qualidade absurda e jogou muito. E o outro foi o Maxi Lopes, que chegou pro Vasco para salvar o Vasco de uma segunda divisão em 2018, jogou bem, porque ele não jogou mal, ele jogou bem, só que em 2019... Aí não chegou a renovação. Largou o freio. Ele largou, cara. Ele largou e foi uma vergonha. Uma vergonha. Então, isso depende muito da cabeça do profissional. O cara, quando quer, ele quer. Quando ele não quer, ele não quer. Eu só acho o seguinte, não dá pra ser nesse momento, não dá pra ser por 2 anos, porque eu acho um risco, acho muito tempo. E terceiro, aí eu vou colocar um pouquinho na conta do treinador. O Ramon deve confiar no cara, gente. Deve confiar. Deve dizer a ele, eu vou enquadrar você, meu parceiro. Porque ninguém vai renovar, eu não acho que o Zé Luiz Moreira e o Mazuco tenham chegado para o Bruno César, a gente vai renovar você, a gente não vai nem consultar o treinador, porque a gente quer contar com você aqui. Duvido. O Ramon deve ter dito, não, a gente bota ele no shape, fica tranquilo que eu já tive várias resenhas com ele. Pronto. Então tem que ter um respaldo por trás, porque eu acho que se não tiver, aí, amigo, aí eu acho que realmente é um erro crasso. Crasso, não pelo Bruno César, volto a dizer. Acho pela forma que foi conduzido. Pela forma como foi conduzido. E acho que o Bruno César precisa entender agora o seguinte, ele tá, sabe aquele alvo que os caras lá no clube de tiro atiram? Ele é aquele alvo lá. Se ele se mexer, ele vai levar bala, cara. Porque a torcida do Vasco tá, não dá pra ver no podcast, mas eu tô passando aqui, tá aqui com ele, não aguenta mais, cara. Então, ou ele vai, ou ele não sai na rua. Pode ter certeza disso, cara. E eu acho que ele vai. Eu acho que ele sentiu isso, que de repente faltava alguém ou algumas pessoas chegarem para ele e dizer assim, meu parceiro, e aí, irmão? E também tem outra coisa, esqueci, desculpa, para encerrar. O Bruno César deve ter pensado assim, cara, eu vou sair do Vasco no final do ano, eu vou para onde? Não tem mais mercado. Não tem mais mercado. Ou ele volta a jogar bem, ou ele para com a carreira. Ou vocês acham que o Bruno César vai ser contratado por algum clube grande do Brasil, da Europa? Não. Não vai. Então, talvez Arábia. Eu acho que caiu a ficha para ele. Acho que caiu a ficha dele também. Vou comer, isso, galera. É isso. Vamos encerrar o nosso podcast aqui. A minha última opinião é sobre o Bruno César. Eu sou do lado mais pessimista da situação.
Eu não acredito tanto nele assim, não. Acho que a planilha pesou mais que o campo. Mas vamos esperar para ver. Agora, só quando a bola voltar a rolar, a gente vai saber se o Bruno César tem ou não condição de ajudar o Vasco. Mas se é um negócio de alto risco, eu considero sim. Eu acho que foi muito arriscada essa renovação e 2 anos pode sair um pouquinho do prumo. Mas vamos ver, vamos esperar. E a gente encerra o nosso podcast agora. Posso fazer uma pergunta pro Bismarck? 2 até, você manda aqui nesse podcast. A barriga tá roncando. Tá me ouvindo, Bismarck? Tô ouvindo. Ah, então é só pra saber. Não, então tá me ouvindo, tá bom, pô. Então é isso aí, galera. O nosso podcast vai chegando ao fim. E você que não segue a gente no Spotify e demais agregadores, pesquise lá, Atenção Vascaínos, e já segue a gente, que você sempre vai ter novidades do feed. E também se inscreva no canal AV+. A gente tá no AV+, que é muito mais resenha, muito mais conteúdo e muito mais Atenção Vascaínos. Tá com sono, Emerson Rocha? Não, tô aqui ligadão. Não, imagina, tá com 0 sono. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho pra você não perder. E também aproveita, vai lá no Atenção Vascaínos, curte lá, se inscreve e vai nas nossas redes sociais, @Vascaínos no Facebook, no Instagram e também no Twitter. É isso aí, galera. Terça-feira a gente volta pro podcast. E terça-feira também, né, Emerson Rocha? A gente volta no Top 5, não é isso? Essa parada, grande abraço. Essa parada, abraço, valeu, galera. hein? Valeu, bicho, tamo junto. Um abraço, valeu, um abraço. Tchau, tchau.